Olá, hoje aqui no programa Entrevista a gente quer convidá-lo para um bate-papo sobre a gestão de conflitos ou de soluções das relações coletivas no dia a dia. E se são relações no plural, dependem, obviamente, na redundância necessária, de como você se comporta em relação ao outro e como você está lidando com isso no trabalho, no grupo de amigos, no grupo de lazer e, sobretudo, em casa com os seus. Para isso, nós vamos conversar com o consultor organizacional Davidson de Lucas. A gente conversou muito no Câmara Livre sobre essa relação humana mais intimista. Agora a gente vai tentar emprestar um pouco isso para fazer a nossa missão pública humana aqui, de transferir informação a partir da sua experiência, Davidson. Por isso, eu agradeço você ter aceito o nosso convite. Ok. Gestão de energia mental nos ambientes coletivos. A gente vai conversar ou começar por algo que possa parecer, a princípio, para as pessoas muito distante do que nós estamos falando. Cabe à liderança. Aquela liderança antiga apenas, ou melhor dizendo, né? Líderes têm seguidores, liderança é caráter. A gente vê muitos gerentes, mesmo em Brasília, em todos os meios. Líderes são poucos. Um líder, ele cuida do todo, principalmente da gestão da energia mental da equipe. Porque uma pessoa feliz, ela bem, ela produz muito mais. Nós precisamos de 9 brasileiros para substituir uma produtividade de um alemão. 2 brasileiros para substituir de um argentino. Então, hoje essa nova liderança, em períodos de muita complexidade, ele tem que cuidar da energia mental. Ele tem que olhar, observar o ser humano que está ali. E aí, já tenho feito há mais de 20 anos uma sugestão. Antes de iniciar o trabalho, de alguma forma alguém ler um texto positivo para a equipe, principalmente nesse período que o país está sendo inundado de verdades, também de fake news, mas de muitas negatividades. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado, são raras as notícias positivas. Cabe a esse gestor, essa liderança, ler um texto, elevar a frequência do pensamento do colaborador, porque o pensamento é uma onda eletromagnética, não é por mero acaso, é uma energia, e nós não podemos ficar brincando com energia. Não tem sentido. Está ali o capital intelectual, moral e espiritual da equipe, você tem que trabalhar isso de uma forma holística. Nós estamos no século XXI, não posso trabalhar como se estivéssemos no século XIX, século XX. Energia é só essa onda eletromagnética a partir do pensamento, é aquilo que está relacionado, quem pode estar do lado de lá está se perguntando se a gente está levando em conta aqui a questão de alma, espírito ou alguma outra frequência. Nós geramos esse pensamento. A ciência, principalmente dos Estados Unidos, tem mergulhado em descobrir essa origem, se é do cérebro, se é de algo aí não perecível, no bom sentido, a alma. Mas a questão é que isso traz efeito. Perfeito. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes do nada surgem discussões com coisas pequenas. De onde vem isso? Na negatividade, as pessoas aí com pessimismo e tudo mais atraem negatividade. Isso já está comprovado, tem muitas pesquisas, inclusive aquele livro O Segredo, de uma forma, não vou dizer profunda, mas artificial, trouxe isso. Nós, quando estamos na negatividade, atraímos negatividade e não conseguimos raciocinar. Porque o emocional no negativo, você não consegue pensar. E aí cometemos muitos erros infantis. Já na positividade, eu tenho um discernimento do que está acontecendo. Para estar na positividade, nós temos que fazer muito esforço. E o bem só está presente no esforço. Onde não tem esforço, não tem sentido. Tanto investimento em nós temos que fazer um esforço para transformar os nossos lares, quando eu falo liderança, os pais, a sociedade, as instituições, de alguma forma, contribuir para que estejam na positividade, para poder ter essa visão, essa percepção, esse discernimento. Antes disso, para a gente contribuir com o nosso bate-papo, de que forma esse excesso de informações e talvez excesso de atribulações ou tempos não vividos de forma mais amena, tranquilas, serenas no dia a dia, interfere no que nós estamos falando? Tudo que é em excesso é praticamente um veneno.
Nós temos que voltar para o nosso departamento e fazer mais perguntas. A escola, a sociedade não ensinou a gente a perguntar. Até um tempo atrás, nós estávamos na ditadura militar, algumas religiões não permitiam perguntar, mas a gente tem que perguntar, isso vai agregar valor para a minha vida? O que vai? Não tem sentido. Se você pegar, é apenas em torno de 15% a 20% das informações que podem contribuir, das atribulações que podem contribuir. E nós temos que aprender a falar não. Não, isso aqui não. Nós temos que ser muito mais focado, muito mais no essencial. Através da dor, a dor é um grande agente de transformação, a sociedade vai aprender a escolher melhor, a não lavar a mão na água suja. Não tem sentido certos programas de televisão, que é uma pequena porcentagem da população que comete, e a gente fica ali levando uma energia não positiva para a minha residência. Esses programas de ordem policial, que são, eles contribuem, não estou, pelo amor de Deus. Mas aquilo você acaba levando aquela energia, criando um medo desnecessário. Tanto é que o que tem de gente mudando para Portugal, estive agora recentemente lá, muitos brasileiros que estão podendo, estão saindo fora. Esse clima de insegurança que foi criado tem sentido, é verdadeiro, mas a gente precisa tomar muito cuidado. O medo gera paralisia, esse medo que cria uma fobia. Agora, como a gente está falando da aplicação disso para ambientes coletivos, em várias instâncias, lazer, trabalho, família, alguém pode estar se perguntando lá e tento me colocar no lugar deles como moderador do nosso bate-papo. Mas e como a gente faz com aquele que, por várias razões, já está ou o é negativo? Como lidar com esse sujeito no ambiente coletivo? Olha, interessante, uma vez eu brinquei numa empresa, nós precisamos criar um negativódromo. Lembra do fumódromo? Que o camarada dela ainda existe. Europa, por exemplo, hoje muita gente fumando na Europa, eu não sei o que acontece com os países de primeiro mundo, mas não vou desviar. Mas foi criado o fumódromo. As empresas, de alguma forma, hoje, no recrutamento e seleção, que é um termo militar, recrutamento, né? Mas é um convite e seleção, seria o correto, eles estão tomando cuidado. Se a pessoa já está nesse estágio intelectual, moral e espiritual um pouquinho elevado, porque você vai trazer um contaminador ali na sua empresa. Eu vou contratar, esse camarada vai contaminar todo o ambiente. Eu tive uma experiência em Olambra 2, que não tem nada a ver com seres humanos, mas foi uma experiência marcante. Família, com o maior respeito, não vou citar a empresa, claro, quase que eu citei, lá em Olambra 2, se eles estiverem assistindo. Mas, olha, em resumo, você imagina uma estufa de flores e uma mocinha estava passando, a encarregada, problemas particulares de separação. Então ela chegava azeda naquele ambiente, contaminava todas as pessoas, que eram poucas na estufa, e as plantinhas que têm vida, as plantinhas, percebiam e não floresciam. Eu vou usar só o nome dessa gerente e diretora, a Selma, com o maior respeito. Eu não estou citando a empresa, enfim, não pedi autorização para eles. E ela não conseguia entender aquilo. Falou, mas nessa estufa as plantas não florescem. Tirava a plantinha daqui, colocava numa estufa a 40 metros de distância, ela florescia. Cuidavam do pH da água, luz, fertilizante. Ligaram para a Holanda para amigos, uma família centenária que planta flores, não conseguia entender. Até que uma colaboradora, funcionária, ela virou e falou, olha, Selma, para mim é encarregada, ela não está bem. Ela chega aqui azeda e contamina o ambiente. Posso dar uma ideia? Leva ela para o ar-condicionado até ela resolver o probleminha dela. Você vai ver que as plantinhas voltam a florescer. Batata, ou melhor, flores, né? Porque as flores voltaram a florescer. Uma pessoa pode contaminar uma empresa. Uma pessoa pode contaminar um Brasil. Uma pessoa pode contaminar o planeta, você sabe de quem eu estou falando. Uma pessoa pode contaminar uma família. E uma pessoa esperta, vigilante, que presta atenção no todo, não é ali bitoladinha, tem que perceber quem são os contaminadores. Está falando de percepção da realidade. Sim, percepção. E só na positividade eu consigo ter essa percepção bem apurada. Nós temos que desenvolver a inteligência do discernimento, principalmente nós latinos aqui no Brasil. É muito importante essa mudança cultural. Como agir em relações de conflito, em situações de conflito que acontecem no dia a dia, às vezes com motivações
reais, às vezes por motivações não motivadas? O maior poder que nós temos é o poder de não reagir. Parece fácil, mas eu estou falando de autocontrole. E a vida, ela propicia naturalmente, não tem pós-graduações sobre isso, pelo menos eu não conheço. Tem alguns livros de autoajuda e tal, mas eu tenho que me autoconhecer bem. E como que eu me autoconheço? Tirando o máximo proveito das situações, errando. Eu não sei por que as pessoas têm medo de errar. É coisa da cultura da escola, vestibular, e essa juventude aí perfeccionista com medo de errar. A gente não erra, a gente só aprende, só se cura, só se liberta. Aprender, nós estamos aprendendo o tempo todo. Ter esse espírito aprendiz e entrar com humildade, não é verdade? Portanto, eu estou aqui falando de autoconhecimento, mas eu volto já já. Claro. De se curar, que é melhorar e eliminar os defeitos, principalmente reduzir o orgulho. Quando eu reduzo o orgulho com humildade, qualquer relação, eu toco bem a relação. E se libertar de medos, fobias, ingenuidade, medo de ficar para trás e não ter atenção, de não ser aceito no grupo. Um absurdo, né? Coisas que a sociedade cria. A sociedade é discriminatória, ela está evoluindo. Ela está no processo dinâmico. Mas vamos voltar na sua pergunta. O conflito é inevitável, porque nós somos semelhantes e diferentes. Você tem um histórico de vida, você vai proceder diferentemente. E as diferenças não são defeitos. Mas vão ocorrer, inevitavelmente, por escassez de algum recurso, esses conflitos, petróleo, surgem, na interdependência, na comunicação incorreta, vão surgir. Agora, não é fácil, quando surge o conflito, diferentemente de confronto, como nós latinos fomos muito enganados merecidamente por político, por todos. Eu estava agora na Itália, eu tinha saído da Suíça numa viagem, agora em julho, e eu fui pegar um táxi marítimo para ir lá para Veneza Marítimo. Estou contando essa história. Ali eu senti a diferença, eu sou descendente de italiano. E nós entramos na fila, eu, minha esposa, minha filha, com malas, nós estávamos indo para a parte marítima. E ali, assim, a gente percebe o jeitão do italiano cortando a fila. Eu não acreditava, aquilo me deixou indignado. E eu dei uma dura numa italiana e inglesa, dei uma dura no bom sentido. Eu falei, minha senhora, está errado. Eu fiquei indignado, não consegui segurar. Eu criei ali um conflito que eu espero que tenha contribuído. Mas é da cultura deles. Eu conheço bem, porque eu sou descendente, mas eu tenho que melhorar. Eu não posso deixar essa corrente familiar me influenciar. Ali, várias pessoas elegantes, aparentemente cultas, eu falei, meu Deus, estamos na Itália. E um amigo meu até brincou ali. Ele falou, olha, a Itália não funciona, corrupção, é coisa de latino, né? E o Brasil tem que mudar, está tendo uma grande oportunidade. Agora nós estamos aprendendo muito. O Brasil é um campo fantástico. Sim. De aprendizado. Adoro ter nascido aqui. Porque aqui a gente ia te perguntar sobre isso para voltar no fluxo. Mas e depois a gente volta. Vou puxar a roda para você, mas foi boa essa roda. Só para fechar, quer ver? Só Tá. para fechar. Eu posso revidar, ceder ou romper. Se eu não estou numa frequência positiva, eu já estou ali, o pavio curto, sem... Primeiro, para eu ter esse autocontrole, eu tenho que investir em autoconhecimento. Ao fechar o dia, eu tenho que fazer um balanço, melhorar nos pontos, me conhecer bem. Eu vim aqui para amar o próximo, não vim aqui para ser amado. Eu tenho que me conhecer bem, sem se preocupar em querer ser querido, amar. Não, nós nascemos para os outros. Segundo Dom Bosco, eu estou trazendo um pouco de religião, eu acho demais isso. Que é uma prisão mental eu querer ser amado. Olha, por favor, Nelson, goste de mim. É uma prisão mental. Por isso, quando eu falo libertação, essa evolução intelectual, moral e espiritual é importantíssima. Você mudar alguns paradigmas. Quando surge o conflito, é uma grande oportunidade de aprendizagem, de cura e libertação. A questão é que as pessoas interpretam como briga porque é da latinidade, um povo que foi muito enganado, gente querendo puxar o tapete, você já entra na defesa. E você não investe em compreender e entender o porquê daquela situação. Eu ia falar sobre isso. Na terapia, consegui passar a ideia? Na terapia cognitivo-comportamental, que eu gostei muito, tem uma questãozinha lá que você faz exercícios de prevenção de resposta. Uau. Pare, pense primeiro,
Não julgue a primeira reação, que não é fácil no processo mental, como se fosse paralisar naquele momento o pensamento. Depois você muda a sua frequência e fluxo mental e passa a perceber, bom, será que aquela pessoa realmente quis me agredir? Embora o procedimento possa eventualmente não ter sido assertivo, Sim. não é um exercício muito fácil, mas eu gostei muito da ideia da prevenção de resposta. Mas que, de alguma forma, eu vou traduzir numa linguagem religiosa? Vigiar. Eu vou usar um termo bem popular. A boca é pesada estar na vida. Nós temos que entrar preparados e, principalmente, quando nós estamos relaxados, surgem experiências maravilhosas na prática, até para eu ver como é que está meu autocontrole. Depois do autocontrole vem a autoconfiança. Então, essas circunstâncias maravilhosas, doloridas, eu só aprendi, me curei, libertei através da dor. Não foi através do amor e da sabedoria, que eu adoraria, mas eu não estou nesse estágio. Então, aqui, nós entramos muito na defesa. Nós temos que compreender. São muitas notícias de gente enganando familiares, que é um pouco da cultura latina, não é só a Itália. Portugal evoluiu muito, nossa, moralmente, em todos. Portugal está bombando, né? Eu estou apaixonado por Portugal. Em resumo, são mudanças coletivas. Todos nós estamos aí num fluxo de progresso. Quem olha o Brasil, os progressos que nós fizemos esses 4 anos com muitas dores, é inimaginável. Eu só esperava acontecer isso no Brasil daqui 50 anos, comparando com países do primeiro mundo. Olha as mudanças jurídicas que estão acontecendo. Tiveram excesso, sim, mas isso faz parte do jogo. Nós não somos perfeitos. Mas pega as mudanças que estão ocorrendo. Procura assistir hoje, enfim, o que está rolando. Eu ia perguntar isso para você também, do ponto de vista dos fluxos mentais que a gente está falando aqui, de frequência, de como isso interfere no dia a dia, se esse lamaçal, essa questão da negatividade institucional do país inteiro, nesse momento crucial, estamos 60 dias da escolha do novo presidente da República, os novos deputados, os senadores, isso é fundamental para a gente acordar. As redes sociais são um termômetro significativo, apesar dos 2/3 de conteúdos em fake news, mas as pessoas estão tristes, carrancudas, e se há, ou se é só frase de efeito, um potencial gigantesco aí de tirar boas lições ou desenvolvimento na crise. Essa dor é necessária. Nós estamos rompendo uma cultura que vinha, os nossos avós, tanto é que a geração do silêncio, né, que nasceu de 1926 até 46, né? A minha é baby boomer, aí vem geração X, Y, Z que está vindo aí. Uma geração do silêncio, a corrupção já fazia parte da cultura, querer enganar um guarda. Falou, ô seu guarda, quebra meu galho. Um jeitinho brasileiro. Essa mudança não tinha como não ser dolorida, até que não foi muito, porque em outros países seria muito dolorido. Se nós prestarmos atenção ao que está acontecendo agora na Nicarágua, em outras... E o Brasil é interessante, eu gosto muito de transições à la Gandhi, né, com muita inteligência. Existe aí um modelo organizacional ocorrendo aí por trás, que eu procuro identificar as lideranças que de alguma forma conduzem sem a gente perceber. Bom, mas vamos voltar aqui. Esses conflitos, eles são necessários, porque se o ambiente não tem conflito, vira um ambiente de politicagem e de marketing pessoal. Então, é muito importante, o conflito faz parte, eu vou usar um termo que eu gosto muito, do mecanismo da vida. Portanto, eu quando entro no dia, eu fico prestando atenção, e muitas vezes se não tiver um conflito externo, eu crio comigo mesmo, para poder progredir. Até para andar a gente precisa de atrito, né? Senão a gente escorrega, que é um conflito. Né? Então, eu vou ser bem franco, eu estou muito otimista com tudo que está acontecendo. Tudo isso está sendo necessário. E o Brasil vai dar um passo, eu achei muito interessante, no Rio de Janeiro, onde o pessoal estaria assistindo um futebol bem no Centrão. Um amigo que viu isso e comentou comigo, estava na TV Senado. Meu Deus, quando eu imaginaria isso? Percebeu, na TV Senado, e o pessoal ali acompanhando. E não era um fato marcante, um evento marcante,
uma decisão, não. Estava ali ao invés de futebol. É interessante. O conflito é necessário, imprescindível, em resumo. Voltar para uma outra questão que você falou no meio aqui. Vigiar o pensamento não é uma tarefa fácil no dia a dia. Você tem que quase fazer um exercício aí de preparação disso para isso virar quase uma atitude, não é programada, mas uma atitude organizada no dia a dia. Disciplinada. Disciplinada. Não é fácil, mas sem disciplina não há êxito. Nós estamos num período de muitas distrações, muitas distrações e ilusões. E tudo isso é necessário como ferramental para a gente evoluir e focar no essencial. Eu defendo muita ideia, todos nós temos os nossos sonhos, nossos planos de vida, e existe um plano da vida para conosco. Quando a sociedade, de uma forma coletiva, porque existe aí uma consciência e uma inconsciência coletiva, quando, de alguma forma, cada país, na minha opinião, tem uma missão. Como a Rússia tem uma missão, Estados Unidos, Irã. Quando esses planos do país não são convergentes com os planos da vida, eu chamo aí um modelo organizacional, porque queira ou não queira, com o maior respeito a ateus ou não ateus, não importa. Quem construiu esse universo, meu Deus, né? E quando esses planos do país não convergem, surgem muitos conflitos maravilhosos, doloridos, maravilhosos. E mesmo para o ser humano. Conflitos consigo mesmo, que é muito mais importante. Você cuidar da sua vida é muito. Eu não sei por que as pessoas querem cuidar da vida dos outros. Você cuidar da sua vida já é muito. Quando você tem um plano de vida, você desenha uns sonhos, influenciado por essas ilusões, distrações da sociedade, aparentemente moderninha, e não combina com um plano de vida, vem o sofrimento. Nós temos que prestar atenção que existem aí eventos macros mostrando qual é a tua razão de ser, de estar aqui, os seus talentos e tudo mais. Como você pedir para eu ser cantor de rock, enfim, jogador de futebol, não está na minha praia. É com muito esforço, prestando atenção nos sinais, voltando para o seu departamento introspecções, fazendo balanço, consultando, ouvindo o coração. E geralmente esse projeto da vida para conosco tem a ver com servir. Cuidar da minha vida, cuidar dos meus defeitos, me curar, me libertar de ingenuidades, ignorâncias, medos que geram paralisias e muita aprendizagem, e servir. Portanto, um país, quando ele não serve o próximo, é natural que surja tudo isso. Eu estou levando aqui em várias dimensões. Então, o conflito, pela segunda ou terceira vez eu estou querendo aqui afirmar, ele é imprescindível. Porque tem muita gente religiosa que fala, não, evita, não podemos... Não, não é assim. Jesus conflitou o tempo todo. Ele, por favor, interpretem bem, ele provocou. E é no conflito com respeito, tirando o lado positivo, não confrontando, aí respeitando toda a ética, a cultura, o cristianismo, respeitando tudo, e outras religiões, budismo, não importa. Claro. Mas o conflito pela quarta vez, ele é maravilhoso. Nós temos que tirar mais proveito, porque virão cada vez mais conflitos para que ocorram grandes progressos moral, espiritual, intelectual, porque nós ficamos paralisados durante 1000 anos, durante a Inquisição. 1000 anos de programa. Praticamente, né? Pegar um outro elo aqui para amarrar lá com o início do nosso bate-papo, da questão da frequência mental, inverter a lógica. Que questões você diria fundamentais sobre essa ideia, então, de que antes que estamos falando das relações coletivas, de lidar com a questão do pensamento negativo, esse fluxo de energias que acabam gerando a ideia dos conflitos, revidar, ceder ou romper, lidar com essas relações, colocar disciplina e objetivos, mas do momento introspectivo. Se é necessário disso em casa, cuidar do essa disciplina consigo próprio. Sim, eu vou um pouco mais adiante. Essa escola não está... Eu vou viajar, depois nós vamos para a família. Essa escola parou no tempo, com o maior respeito aos acadêmicos que estão aí de história atrás da educação. Essa aceleração, essas mudanças grandes, chegou a hora de nós focarmos no essencial. Na minha opinião, as crianças deveriam aprender na escola como lidar com conflitos.
porque as pessoas colocam embaixo do tapete, é o que eu falei, muita politicagem. Nós temos que ensinar as crianças e os pais têm que tirar proveito. E aí entra o tal de ouvir, empatia, ensinar em casa, na escola, na sociedade. Nós teríamos um país melhor se esses políticos tivessem essa educação em casa e na escola. Eu não estou generalizando, hein? Tem exceções. Filosófico aqui, que peso que você dá para a geração que, segundo uma boa corrente dos psicólogos, está tendo e terá dificuldade de lidar com a frustração por causa de erro dos pais? Não dá para generalizar, porque nós temos aí vários países, claro. Eu estou olhando, mas essa geração ela está tendo possibilidade, ela é muito perfeccionista, ela precisa estar conectada, mas eu não gosto de generalizar, ela vem introduzindo as suas mudanças, como a minha geração, pós-movimento hippie, Beatles, Rolling Stones, provocou mudanças. Mas, em resumo, quando a gente fala essa geração, a gente olha aí adolescentes, a partir do momento que eles vão se amadurecendo, não sei se eu estou pegando no cerne da questão. De alguma forma, a frustração significa uma expectativa fora do ar. As pessoas acabam tendo expectativa muito grande em cima do outro, porque, vamos supor, eu tenho algo em comum com você, eu desenho aqui que o Nelson é um determinado perfil. E aí, num dado momento, eu preciso de algo do Nelson, o Nelson pega e fala com muita franqueza, Davidson, não posso te ajudar. Eu saio decepcionado. Quem que está errado aí nessa brincadeira? Foi a minha expectativa em cima do Nelson. Eu não investi em conhecer, em compreender, em perguntar, em praticar empatia. O Gandhi dizia, eu nunca perdoei. Eu sempre me esforcei em compreender o próximo. Olha o esforço novamente. Sem esforço não ocorrem progressos. E nós queremos progredir, porque, de alguma forma, para onde você for, existem 3 medos. Você pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a Bélgica, para onde for. 3 medos. Medo de ficar para trás, de maneira geral. Medo de faltar e medo de não ter atenção. Nós temos que, de alguma forma, trabalhar. O medo saudável é necessário, mas temos que trabalhar isso de alguma forma. Vão ocorrer exageros, mas aí vem a dor. E nós temos hoje psicologia, tem várias técnicas. Hoje tem muito ferramental, diferentemente do século XVII, que estavam inventando o leque para amenizar o mau hálito do rei. Então, hoje eu vou ser bem franco, é um período de tanta abundância que a gente fica perdido. Eu entrei num supermercado recentemente, tinha tantas opções de chocolate que eu tive dificuldades de escolher. Interessante, né? Eu falei, caramba, como é importante a escassez, jogando junto com a abundância para a gente buscar um equilíbrio. Né? Interessante, né? Entendi. Não sei se eu consegui passar a ideia. Eu lembrei do Bert Helling, o equilíbrio é o centro, no sentido filosófico. Inclusive saúde física e mental, para os centros vitais. Vou só fechar o nosso raciocínio com essa questão do momento consigo próprio. A gente está falando aqui da questão da disciplina para você conversar interiormente contigo. Se essa disciplina é essencial para isso. Olha, se dependesse de mim, todo mundo faria um diário antes de dormir. Pode ser no tablet ou num caderninho. E voltar mesmo e fazer um balanço do que foi o dia. O que eu tirei do dia. Senão é um dia desperdiçado. E a maior riqueza que nós temos é o tempo, que é a substância da vida. O tempo, o pensar e os problemas. São as 3 riquezas que todo mundo tem. Você vai para a Europa, esse alto índice de depressão, porque é excesso de conforto. E a zona de conforto ela é perigosa, porque deixa a gente estacionado. Nós precisamos de insegurança, nós precisamos da vida. E a vida é isto. A cura também está na adaptação. Aprender, se curar e se libertar. Eu bato muito nessa tecla, que são as 3 únicas moedas que nós vamos levar. Não temos que inventar moda. Simplificar, em resumo. Eu consegui responder para você? Claro. Eu voltaria com o diário, voltar mesmo,
é desligar, porque hoje a adolescência, os adolescentes estão usando capinhas para tomar banho, 40% da população europeia, capinhas no celular, mesmo tomando banho, assistindo aí as séries de Netflix da vida. Portanto... Haja água. Haja água. Olha, bem lembrado. Olha aí, desperdício lá, mas você pega uma Suíça, tem muita água. Haja água. A Suíça tem muita água em Zurique. Eu estou pensando aqui, pensei com a cabeça da Suíça. Muitas fontes em Berna, aquela coisa toda. Mas voltando aqui, nós temos as mulheres do passado que tinham diários e que conversavam mais, olho no olho, sentindo a energia do próximo. Numa boa, tinham os seus defeitos, mas eram muito mais saudáveis, não tinha tantos problemas de depressão, o índice de... outros índices aí que eu não vou mergulhar. Né? Muito legal. Davidson, como todo recorte, a gente agradece você de ter vindo aqui, feito esse conosco aqui, de transferir informação para as pessoas olharem um pouquinho para o seu interior, que talvez seja o essencial do nosso bate-papo de hoje. Obrigado pela oportunidade. Você acompanha esse programa para você assistir a hora que você quiser na página da TV Câmara, também no YouTube. É só clicar em vídeos. TV Câmara, 20 anos falando sobre questões públicas com você.